Sejam muito bem-vindos, meus amores, a essa live de hoje, desse nosso trabalho. Sejam super bem-vindos. Vou dar alguns segundinhos, então, pra gente começar a entrar. Eu espero que todo mundo tenha tido aí, quem tá no Brasil, né, que tenha tido um bom dia, né, um dia aí cheio de realizações. E pra quem tá aqui na Austrália, começando o seu dia, sejam muito, muito bem-vindos, né? Então, eu vou começar, primeiramente, me apresentando. Eu acredito que quem tá por aqui são pessoas que já estão nos nossos canais, né? Mas antes de tudo, eu gostaria então de me apresentar. Como eu sempre falo aqui, é mais um dia e mais um vídeo, né? Tem muito, o que não falta aqui é inspiração, gente. Agora que tem mais tempo, tem mais inspiração vindo. Então, eu sou a Emily, né? Emily da Silva, e eu tô aqui fazendo esse trabalho com vocês para trazer um pouquinho mais de informação e talvez um pouquinho mais de conteúdo nesse momento que alguns de nós estão em casa, outros não estão em casa, estão trabalhando normalmente, mas estão passando pelo que o planeta tá passando. Então, a ideia desse canal é realmente estar trazendo informação para vocês e tá trazendo um pouquinho de inspiração para os nossos dias, né? Então, como eu falei, nas próximas semanas eu vou estar aqui mais com vocês. Então, amigos, inimigos, vizinho, família que tá brigando, manda o povo tudo pro canal, porque com certeza vai ter alguma palavra aqui que vai poder ajudar, né? Então, é por aí. Hoje nós vamos começar, gente, a nossa live. Eu quero falar muito do que a gente vai falar, né? Temos de novo a tal da colinha feita, depois eu mando a foto para vocês, eu vou colocar aí no canal, então vocês deem uma olhada. Mas hoje a gente vai falar desse assunto que é o que tá mais se falando agora, né? No meio da loucura inteira, né? No meio de tudo isso que tá acontecendo com o planeta, a ideia aqui é como a gente aproveitar esse momento e cuidar da gente nesse momento da quarentena, nesse momento de tanta incerteza, né? Eu acho que tem que lembrar que nós estamos tendo um tempo que a gente não teve por muito tempo, né? E que nós viemos aqui pedindo que o planeta fizesse a sua mudança. Então, como o planeta tá fazendo a mudança aí, né, de uma forma ou de outra, isso tá acontecendo, o trabalho que a gente vai falar hoje, o tópico de hoje vai ser voltado justamente pro cuidado emocional nessa quarentena, né? Como é que estamos cuidando da gente? Ou estamos todos surtando, que também é uma opção, né? Ou estamos aqui passando por um momento que a gente quer ter certezas de qualquer jeito e a gente não tá tendo, e isso tá mexendo no nosso emocional, né? Ou somos, né, as pessoas que acabaram de perder seus empregos, que agora não tem dinheiro para pagar nem as contas, né? Ou somos outras pessoas aí que estamos passando por esse momento agora, conseguindo perceber que existe alguma coisa positiva, né? Ou somos os outros que estamos usando a positividade muito cruel também, que é um tema que eu vou falar hoje aqui, né? Que é, nossa, a gente tem que estar feliz agora, né? Agora a gente é espiritual, eita, o mundo tá mudando. Não, alguns de nós não estamos sentindo assim, né? E tá tudo bem, né? E lembra que o canal aqui, gente, muito do meu trabalho é o que eu sempre digo. Esse aqui, né, esse trabalho é um trabalho de uma terapia real, né? A gente não tá aqui pra contar historinha pra você e pra dizer que você tem que estar bem o tempo todo com a casa caindo na sua cabeça. Não, né? Emoções têm que ser ouvidas por um motivo muito básico, elas nos guiam, né? Então, se nós não estamos sentindo essa conexão com o planeta que a gente queria estar sentindo agora, os Himalaias apareceram ontem, mas eu tô assim mal pra caceta, tá tudo bem, tá? Eu acho que a gente tem que começar daí. Tá tudo bem sentir o que a gente tá sentindo, tá tudo bem estar onde a gente tá, né? Então, eu acho que a primeira parte de falar sobre esse cuidado emocional é essa palavrinha que eu uso tanto, o povo deve estar de saco cheio, quem me ouve muito já sabe que eu já falei essa palavra milhões de vezes. E essa palavra, gente linda, é a compaixão, né? Sem compaixão, não continuamos o caminho espiritual. Não dá para continuar o caminho espiritual. Pelo simples fato, gente, que compaixão não é só aquela palavrinha de dizer, nossa, olha, eu tenho compaixão pelo outro, eu sou bonzinho, faço trabalho voluntário. Não. Se a compaixão não incluir você, ela não é completa. O que é compaixão, Emily, incluindo a mim? Entendendo seus próprios paranauês diários, lidando com as porcarias todas que são jogadas em você, tendo momentos de raiva às vezes, querendo matar um às vezes, mas não saindo do caminho espiritual por causa disso. Essa é a compaixão. A compaixão é aquela resiliência de falar assim, eu não sou perfeito, né? Eu tô aqui nesse caminho, tô tentando tirar a cabeça d'água, mas eu não sou perfeito, Emily. Eu falo palavrão, como carne, faço um monte de coisa errada, e tá tudo bem.
né? Porque somos todos nós somos seres espirituais. Então, fora dessa confusão toda, né? Ou desses estereótipos que a gente cria, pessoa espiritual precisa ser quem faz yoga todo dia, quem não come carne, quem, sei lá, faz trabalho voluntário, nem sempre, né? Espirituais somos nós, somos todos espirituais. Mas se não houver, então, a compaixão, gente, com a gente, que é quando fazemos alguma coisa errada, que a gente sabe que tá errado. Sabe aquela coisa que a gente sabe que tá errado? Então, sabe aquela coisa de perder a paciência? Às vezes fala assim, ai meu Deus, por que eu perdi a paciência hoje? Né? Ou tá se sentindo culpado, ai meu Deus, por que eu tô me sentindo culpado? Você é um ser humano, tá? Então, nesse momento que você tem mais tempo, porque nesse momento você vai ter mais tempo, mesmo se você estiver trabalhando mais, você tem mais tempo de fazer outras coisas, né? Então, eu, por exemplo, nesse momento, eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalho, tá? Mas de uma forma diferente. Existe um ritmo diferente aí, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas tem uma coisa diferente. Eu tô tendo espaço pra falar, peraí, eu tenho espaço mental agora, eu vou arrumar aquele armário que tá ali, né? Ou eu vou parar um pouquinho, vou fazer uma meditação um pouquinho mais longa. Pelo menos comigo isso tá acontecendo agora, né? Eu tô trabalhando mais, mas eu tô me sentindo até mais produtiva no meu trabalho, né? E por quê? Porque tem alguma coisa e tem uma energia que a gente tá começando a sentir agora que tá diferente, né? Então, se você tá conseguindo sentir como eu, não sei nem por que, Emily, eu tô me sentindo nem tão mal assim, você não tá sozinha, tá? A maioria de nós estamos passando por esse processo do entendimento de que as coisas mudaram. A gente ainda não sabe exatamente onde tá, né? Não deu pra perceber ainda onde estamos. E não vamos ter a pretensão de entender, tá, gente? Porque olhando com olhos nus essa coisa toda que tá acontecendo agora, a gente dá uma surtada, todos nós. Então, o convite que eu tenho pra gente hoje, né, para começar o dia e começar essa nossa conversa, lembrando dessa compaixão de saber que faremos coisas erradas, mesmo sabendo que não deveríamos estar fazendo, e também a compaixão das emoções, né? De entender que todas as emoções desse momento, as bonitinhas e as feinhas, elas precisam estar aqui com a gente. A gente precisa entender e a gente precisa abraçar essas emoções agora, tá? Então a gente vai começar por aí. Então, gente, o que eu vou falar hoje aqui na nossa conversa, tá? Depois de estar abrindo aí as portas da compaixão, são 3 pontos. Esses 3 pontos, gente, são os cuidados que eu quero trazer, os 3 maiores pontos que eu discuto muito, que eu falo muito, e isso aqui é parte de uma apresentação que eu faço, né? Eu tenho um programa aqui que eu faço para empresas, né? E esse programa é um programa de cuidado emocional que eu já faço há muito tempo, e esse programa agora, então, ele tá mais ainda válido pra gente conversar sobre a quarentena, né? Então, geralmente, quando a gente conversa sobre isso, eu faço muito as palestras para empresas, né? Empresários, gente que tá estressada o tempo todo. Então, nós, nesse momento, estamos entrando nessa camada que eu já falei nos outros vídeos aí, se você ainda não viu, entra no canal do YouTube, tem todos os vídeos lá, inclusive vai sair um hoje que vai estar falando disso, exatamente disso, mas da onde a gente tá nesse planeta agora, e como é que a gente faz nesse momento energeticamente para nos manter completamente inteiros, né, e sanos, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha lá. Mas vamos voltar para os 3 pontos, que são os 3 pontos importantes que eu quero trazer aqui, e se eu conseguir fazer você entender esses 3 pontos, eu ganhei o dia, tá? O dia para mim aqui na Austrália tá começando, eu vou ficar feliz. Esses 3 pontos que nós estamos entrando aqui, eles são básicos, tá? Para qualquer trabalho, quando estamos da desconexão, né? E que a gente precisa estar começando esse cuidado emocional. São 3 pontos básicos. E esses 3 pontos eu vou falar quais são e a gente vai discutir um a um, tá? O primeiro dele é a identificação das emoções antes, tá? Delas se tornarem ansiedade e estresse. Existe um negócio desse, Emily? Existe, gente. E nós vamos falar e vou dar algumas atividades pra gente entender isso, tá? Porque muitas emoções aparecem quando a gente menos vê, elas já viraram estresse e loucura. Nós conseguimos identificar isso, tá? Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 é a colaboração com a sua mente, que também vou ensinar vocês a fazer de uma forma muito simples e didática, mas hoje aqui durante a nossa live conversaremos, tá? Ainda vamos ter uns 20 minutinhos pela frente, para quem quer saber o tempo, é mais ou menos uma meia hora que a gente vai estar falando hoje. E o terceiro ponto, né, o como fazer isso acontecer, quais são as atividades que eu vou estar propondo aqui para vocês hoje, tá? Então, essa nossa conversa aqui, ela vai ser então mais uma vez dividida nesses 3 pontos e eu vou estar trazendo, né, nesses 3 pontos aí, algumas atividades e ideias pra gente. Então, bora começar do começo, gente? Quem tem chazinho aí hoje? Quem tá em Sydney? Não sei como é que vocês estão, mas eu tô de meia calça hoje, que eu tava com frio. Ontem eu fui fazer a live
Eu tô até com cobertor aqui no chão, gente. Eu tava toda coberta, né? Aquela pessoa que faz de telejornal, né? Que deve estar de meia e cueca embaixo, calcinha. Eu tava desse jeito, tava toda coberta até aqui. E hoje tá um pouquinho frio, né? Que eu acho maravilhoso o dia frio pra tomar um chazinho. Então me acompanhem no chazinho. Vocês estão aí perto, conseguirem fazer um chazinho, bora fazer um chazinho, porque sempre ajuda a esquentar aí dentro, né? Então começarei pelo meu chazinho. Basicamente, gente linda, o que a gente vai começar a falar agora no ponto 1, que é a identificação das emoções, é primeiro para que as emoções servem, né? Então, assim, eu vou começar do princípio, a gente vai buscar uma pessoa lá do nosso passado chamado Charles Darwin, né? Que é o Charles Darwin, que é o cara lá da evolução dos macacos, né? Pra quem não lembra exatamente, é aquele lá que falou que a gente veio dos macacos, né? Então, o Charles Darwin, o que ele explicava as emoções? Estamos falando de um tempão lá atrás. Boa no chazinho, gostei, vamos tomar chazinho. Ele falava muito que a nossa evolução, tá? A evolução das nossas emoções, elas não aconteceram só no plano humano, né? Elas aconteceram também nos animais. Então, as emoções nada mais são do que a nossa capacidade de adaptação para esse planeta e para viver uma vida, né? Então, Charles Darwin era muito realmente de dizer e de comparar a gente, de saber que nós somos animais também e que todos os animais passaram, de alguma forma, por esse processo das emoções, da mudança dessas emoções. Então, o que ele explica é que durante o período que vivemos, né, como seres aí no planeta, nós adaptamos essas emoções e nós aprendemos novas emoções. Olha que interessante. Então, quer dizer que as emoções vão continuar aparecendo. Isso também explica aí pra mim, né, dá bastante substância com o trabalho que eu faço, de falar, gente, não achem, comecei meu trabalho espiritual, tô pleno, agora Emília, eu me conheço e eu não sei, agora não tem mais problema. Para de palhaçada, gente. Nós estamos aqui para aprender, para melhorar como seres, então teremos problemas a vida inteira, basicamente, né? Então, quando é que vai acabar isso? Vai acabar nunca, né? Nem quando você morrer, talvez, dependendo do que você acredita, vai acabar. Porque nós estamos aqui num processo de evolução contínua. Então, nós vamos passar por emoções, às vezes, que a gente nem conhece. Vai ter hora que a gente vai olhar aqui dentro e falar, minha nossa, isso daqui mora aqui dentro. Por isso, voltamos para lá atrás, quando começamos esse vídeo, compaixão. Se não tiver compaixão, gente, a gente larga o sapato. Fala, quer mais não. Negócio mais chato. E quantas pessoas, né, não largam o processo espiritual no meio do caminho porque acham isso? Fala assim, ai, Jesus Cristo, como é que eu vou lidar comigo agora que eu tô vendo tudo isso? É por isso mesmo que você tem que lidar com isso, né? Porque se você não lidar com as suas porcarias, seus presentes, ninguém tem que lidar com isso pra você, né? A responsabilidade da sua saúde emocional, de quem é mesmo, gente? É sua. Olha que legal. Então, o que isso traz pra gente, tá? Que as nossas emoções, além delas já serem algo que a gente já sabe que estão ali e não olhamos, elas também vão evoluir, elas vão se transformar e se mutar no processo de evolução do ser, tanto nos animais, tanto no humano, tá? Então, a gente tá falando um pouquinho de Charles Darwin, de novo, que é aí o grande pai da teoria da evolução, né? Que viemos dos macacos. Então, percebemos o quê? Percebemos que as emoções são parte do ser e que elas vão continuar vindo, tá? Não importa se você quer ou não, né? Então, elas vão ser aquele presente. Então, aprender a lidar com as emoções, amores, é de nossa responsabilidade. Aí as pessoas me perguntam sempre isso, né? Emily, então eu preciso controlar minhas emoções? Boa sorte. Não. Você não controla suas emoções. Você permite que elas não controlem você. É diferente, tá? É a teoria da meditação também. Meus pensamentos me controlam? Bom, você não controla eles, mas ele também não controla você. Então, entrar num acordo com as suas emoções é saber entendê-las, acolhê-las quando elas vierem, para entender as mensagens. Vamos lembrar? Emoções são mensageiras. Então, se ela traz um momento, por exemplo, de raiva pra você, e você fala raiva, você não é bem-vinda, tá? Boba, feia, vai embora. Aí, o que a raiva vai fazer? Ela vai entrar num processo que a gente chama de amplificação. Aquela raiva, que era uma raivinha desse tamanho, aquilo vai virar um monstro, vai acabar com a tua vida, né? Você vai virar uma pessoa brava ou uma pessoa nervosa, uma pessoa raivosa, porque você não está lidando com aquela emoção. Então, a emoção não vai embora até você perceber ela. Ai, Emily, que saco, né? Então é isso. E por que isso acontece? Basicamente, vamos voltar para a teoria da evolução aí, do Charles Darwin. Gente, as emoções estão aqui para ajudar a gente. Elas não estão aqui para acabar com a nossa vida. Tanto as boas quanto as ruins. Não existe emoção boa ou ruim, né? São emoções. Elas são parte. Então, se nós não estamos ouvindo essas emoções, as boas e as ruins, a gente não consegue perceber o que elas querem nos dizer. E a comunicação das emoções, gente, é a nossa cura. A gente só se cura
quando a gente dá a permissão de ouvir essas emoções e a gente percebe onde é que precisa ser curado. Então, na verdade, as emoções, elas nos ajudam a entender como a gente funciona. Elas nos ajudam a ver aqueles pontos que precisam de cura. Né? Então, aquele ex-namorado terminou comigo há 20 anos e ainda tenho raiva dele. Boa sorte viver sua vida feliz com raiva de alguém por 20 anos, né? Então, se aquilo tá te mostrando raiva, é que você precisa curar aquela raiva. Você precisa lá olhar para aquela raiva. Aquela raiva não vai te ajudar em nada. Mas ele foi malvado, tá? E você agora é vítima, né? Então, a pessoa fez aquilo com você há 20 anos, vai ficar agora vivendo com esse cara. Esse cara tá sendo o seu que você tá escolhendo. Então, lidar com as emoções é um presente divino que nos leva para nossa cura. Sem lidar com essas emoções, amores, a gente não se cura. Então, as emoções são importantes. Agora, Emily, é só isso? Emoção chata, só tem coisa ruim? Lógico que não, né? Nós temos emoções muito legais, nós temos alegria, né? Nós temos o amor, né? Nós temos a empolgação, nós temos várias. Mas nós precisamos ouvir todas, não são só as bonitinhas que precisam ter espaço. As ruinzinhas também são extremamente importantes. Então, ouvimos todas essas emoções, acolhemos essas emoções, tá? Para poder viver uma vida de verdade, para poder viver uma vida que vale a pena, tá? Um outro ponto aqui, olha, gente, eu tô usando toda a minha colinha para não esquecer nada, né? Tem um ponto que eu acho muito bonito, gente, que é uma psicóloga, uma pessoa que faz muita pesquisa. O nome dela é Susan David. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela tem até alguns vídeos no YouTube, no TED. Ela fez um TED Talk incrível falando de coragem emocional. E eu quero trazer esse conceito da coragem emocional para isso, tá? Se estamos falando que precisamos ver as nossas emoções, às vezes vai dar pânico, tá, gente? Normal. Eu não quero olhar para aquilo, Emily. Aquilo ali tá me machucando há 53 anos, eu não quero olhar. Tá. Se nós não olharmos, a gente vai viver uma vida inteira, né, com aquela emoção dentro da gente, que aquilo não vai ajudar o processo, né? E o que também acontece quando a gente não olha para essa emoção, né? Ela vai, além de amplificar, ela vai começar a tomar outros lugares da tua vida. Então, nesse momento de pandemia, né, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, né, olhar e perceber essas emoções e acolher essas emoções é essencial, porque você vai estar fazendo um trabalho enorme de cura, né, interna. Agora, eu vou trazer um conceitinho que eu vou deixar só a pontinha, depois a gente conversa sobre isso, né, que é uma das coisas que eu mais amo. A cura interna é a cura externa. Nós só podemos curar o planeta, nós só podemos fazer o bem pro planeta quando a gente está se curando. E por que isso, tá? A minha relação com tudo é igual à relação que eu tenho comigo. Então, se eu me ignoro, né, se eu não me trato, se eu não quero olhar, eu vou fazer a mesma coisa, mesmo que incondicionalmente com todo mundo ao meu redor. Eu não vou querer lidar com isso. Então, o processo que nós temos agora e a oportunidade no meio da pandemia é esse olhar carinhoso para dentro. Essa percepção, gente, que dentro dessa bagunça toda mora a minha cura. Eu tô me curando. Olha os Himalaias ontem, gente, coisa mais linda do mundo, né? Que os Himalaias ontem dava para ver os Himalaias. Por quê? Porque nós temos agora níveis muito mais baixos de poluição. Sucesso, né? Por quê? Porque a gente teve que ficar em casa. Natureza, mãe natureza falou assim, ó, pro quarto pensar no que você fez. Estamos vivendo esse momento, mas ao mesmo tempo ela está se regenerando, assim como muitos de nós. Então, ter esse tempo colocado para isso é muito importante. Eu volto no conceito da coragem emocional que eu falei da doutora Susan, tá? O que é coragem emocional? Eu acho linda, linda, linda. É uma frase dela. Deixa eu ver se eu anotei. Sim, eu anotei. Ela fala que ter emoções difíceis é parte do nosso contrato com a vida. Ai, gente, eu acho isso tão lindo, mas vamos lá. E o desconforto é o preço para viver uma vida que vale a pena. Ai, que lindo. Ai, o que é isso, Emily, né? O que esse lance todo? É verdade que emoções difíceis? Sim, porque lembra que a gente falou da cura? Então, se eu tenho emoções difíceis e eu consigo acolhê-las, eu estou me dando a chance de me curar. Eu estou olhando para aqueles buracos paranauês que eu não queria olhar por muito tempo. Não faz sentido, né? E esse lance o preço, né? O preço o desconforto é o preço para uma vida que vale a pena. Maravilhoso! É verdade! Se você não tem, né? Se você não tem momentos de desconforto, como é que você vai saber quando você tiver, né? Existem várias, tem um filósofo, esqueci o nome dele, eu tô lendo um livro, gente, fantástico, que eu ganhei de uma cliente amada, meu amor, você sabe quem você é, que é o Mundo de Sofia, né? Quem já leu aí, alguém já leu, até me coloca, eu tô achando esse livro fantástico, eu tô assim, eu tô engolindo ele, e ontem eu tava lendo, que é um livro de filosofia, né? De uma menina de 15 anos que começa a receber umas cartas, é incrível, e tava lá, né? Tava falando muito disso,
disso, né? Desse lance todo dos filósofos antigos, do que eles acreditam e tal. E um dos filósofos que eles citam, né? Um dos gregos, não vou lembrar o nome é super difícil, mas um dos filósofos que eles citam no livro é exatamente falando sobre isso, né? Então, a filosofia nada mais ensina, né? E nos dá a oportunidade de olhar para os buracos que a gente não olhou ainda, né? E eu acho fantástico, né? Essa oportunidade. Então, de novo, o desconforto quando falamos para uma vida de qualidade, né, de verdade, é quando a gente consegue dar valor para as outras oportunidades. A gente consegue ver o que é felicidade quando a gente vive em felicidade, né? É a teoria dos extremos. E eu acho fantástico, você já leu, né? Tô vendo aí as pessoas mandando. É fantástico, porque quando a gente precisa muitas vezes entender o não pra gente entender o sim, né? Ver uma criança de 3 anos, gente, se não viram, vão lá em casa, né? A gente fala uma coisa, e é até engraçado que a gente brinca, eu falo assim pra Sofia, pra minha filha, né, Sofia, né? Eu falo, Sofia, não pode fazer isso. Ela fala, sim. Aí eu falo, não, ela fala sim. Ou então, até brincando, eu falo, não, ela sim. Eu falo, sim, ela fala, não. É o contrário, né? Então, é mais ou menos isso, né? A nossa curiosidade, a nossa cabeça funciona nos extremos. Então, nós muitas vezes precisamos viver um lado para poder dar valor pro outro. Então, viver uma vida assim faz valer muito a pena, porque a gente consegue viver o desconforto para a gente entender e trazer amor para o conforto, né? Voltando então, de novo, falando um pouquinho mais desse lance da coragem emocional, eu cito o Nelson Mandela, né? O Nelson Mandela é uma das pessoas que eu mais admiro, né? Tenho muito respeito, muito respeito pela história dele, e ele fala, né, que eu fui, na verdade, na minha lua de mel, né, quem não sabe minha história, começa a seguir lá no YouTube, vocês vão ver, né, eu conto todas as histórias, e uma das histórias que eu conto é da minha a lua de mel solo, né, então quando eu levei um belo de um pé na bunda, há alguns anos atrás, 10 anos atrás, quando, né, eu ia casar, não casei, depois 6 meses antes do casamento, eu descobri que eu tava sendo traída, e aí terminamos, né, a gente terminou o relacionamento, foi terrível, mas eu já tinha praticamente os tickets, né? Eu falei, eu vou fazer essa viagem. E, gente, pastei, né? Mas uma das coisas mais bonitas que eu vi foi quando eu cheguei no lugar que eu mais queria, que era a África, né? Eu sempre tive vontade de ir pra África. Eu fui pra África sozinha. E os animais, uma amiga acabou me acompanhando no último momento, mas eu tive muitos momentos sozinha. E aí, nessa viagem, eu fui visitar a casa do Nelson Mandela. E uma das coisas que eu vi que eu fiquei, assim, encantada, foi uma das frases dele que eu já tinha ouvido, mas nunca tinha caído a ficha. Até aquele momento, né? Que eu tava ali na porcaria, né? Na merda, literalmente. E aí eu li essa mensagem, eu nunca esqueci, que fala que ser corajoso, né, ter coragem, não é a ausência do medo, né, mas é saber que a gente quer mais do que o medo, né, e eu acho essa frase fantástica, e é isso, né, lidar com as nossas emoções é igual. Não é que é confortável, né? Eu vou lidar com isso. Oh, eu não queria lidar com isso. Não é confortável de primeira, né? Mas o quanto é que eu quero ter uma vida que vale a pena? Uma vida de qualidade. Uma vida que vale a pena. E o que é uma vida que vale a pena? Gente, é ter prazer de estar vivo, né? Não é estar vivendo uma vidinha safada, né? Ai, eu vivo a vida, eu pago as contas. Ai, gente, pelo amor, viemos aqui para bem mais, né? Do que pagar a conta e morrer, pelo amor? Não. Então, viver uma vida que vale a pena é justamente isso. É encarar as coisas que a gente às vezes não quer porque a gente sabe que vai valer a pena, né? E é que nem o momento que a gente tá passando, não tem diferença. É bem por aí, né? O que todos estamos vivendo. Então, é muito importante entender esse lance da coragem emocional e é isso que é preciso para que a gente olhe essas emoções de frente, né? Uma outra coisa aqui, gente, que eu queria dizer também é a diferença entre as sensações e as emoções. Então, uma das coisas, Emily, tá? Eu lido com isso. Como é que eu percebo essas emoções? Gente, às vezes você vai perceber ela no seu corpo. Né? Às vezes você vai perceber, e quando você começa a prestar atenção nas emoções, é isso que você começa a ver. Você começa a perceber aqui aonde é que tá mexendo, né? Por exemplo, pessoas às vezes têm a sensação de ansiedade, elas não percebem até dar o tremelique, né? Então, ali eu identifiquei. Só que não precisa ser só a ansiedade que precisa dar tremelique. É importante quando a gente começa a entender as nossas emoções, perceber como elas se manifestam no nosso corpo. E ali também nos ajudam a ver. Então, por exemplo, o medo pode ser que na hora que vem o medo, sei lá, eu fico brava, né? Então, pode ser que aquela braveza não seja braveza, seja um passo antes do medo. Como é que eu vejo isso? Cada um de vocês, cada um de nós é um universo lindão. Então, cada um de nós vai saber. Só que a gente precisa olhar para descobrir. A gente não descobre olhando para fora, a gente descobre virando essa câmera e olhando para dentro.
a importância das emoções. Já perceberam, né, gente, que eu podia falar de emoções aqui, ó, o dia inteirinho. Eu amo esse tópico, eu adoro. Mas a gente vai ter outros vídeos falando de emoções, não se preocupem, tá? E também eu tenho lá no canal do YouTube. De novo, vai pros canais que tem bastante informação e tem todas essas explicações lá também. Bom, gente, e aí a gente vai cair, né, falando de emoções e antes de fechar esse lance das emoções, eu quero falar da positividade cruel. O que é a positividade cruel? Explicarei pra vocês. Gente, positividade cruel é justamente isso. Colocar um sorrisão no rosto. Tá bem? Tô. Tá legal? Tô. Que nem a pessoa fez bastante botox, né? Que a cara não mexe muito. Tipo, sim, tô feliz, tô triste, tô. Positividade cruel é isso. E por que ela é cruel? Tá? Por 2 pontos importantes. A positividade, vamos explicar, ela é super importante. Teremos até uma live falando de positividade, tá? Que é super legal. Mas quando ela é cruel, é quando, primeiro, ela não é verdadeira. E não é verdadeira nem pra mim e nem pro outro. Então, como seres aí, gente, no caminho de evolução, trabalhando nos nossos paranauês diários, que não nos faz melhor que ninguém, a entender a positividade e não ser cruel com essa positividade é super importante, tá? Por que isso? Porque nós somos modelo, às vezes, pro mundo. Às vezes, o que a gente tá fazendo, a gente tá inspirando. Então, a positividade cruel é fingir que nada está acontecendo com você, que é cruel com você, porque você não cura os seus próprios paranauês e problemas, e é cruel com o outro, que acha que aquilo ali é um padrão. Né? Então, é muito importante olhar para isso e encarar isso de frente. Vamos lembrar, gente, somos seres espiritualizados nesse momento de crise para quê, né? Falo isso no outro vídeo também. Não estamos aqui para subir a montanha e nem para ser Siddhartha Gautama ou Buda que vai sentar e vai ficar 7 anos uma pedra. Não. Nós estamos aqui para contribuir, para sermos verdadeiros. A nossa contribuição, às vezes, pode ser um dia curar de mau humor e ser muito honesto em relação a isso. É encarar as nossas emoções de frente, mesmo que elas doam, tá? É sermos honestos pro mundo, é voltarmos para a essência para poder contribuir. Então, a positividade, ela é cruel quando ela não é verdadeira, porque ela machuca todo mundo que tá ao redor. Então, eu quero te chamar a atenção para isso também, tá? Porque a positividade cruel não ajuda ninguém, muito pelo contrário. Ela traz uma nova ideia, um novo modelo, que para quem não tá sentindo não é legal. Né? Então, assim, eu falo sempre isso, não é porque a gente é espiritualizado que a gente tem que falar, não, ser espiritualizado é seguir a cartilha. Olha que erro, né? Porque aí estamos saindo da cartilha do pessoa que trabalha pra caramba, que tá fazendo tudo errado na visão espiritual, pra entrar numa outra visão que é tão dura quanto. Espiritualidade é a gente. Então ela vai ser imperfeita, é o que tem pra hoje. Mas lidamos com isso com verdade, tá? Não fingimos que não tá acontecendo. Então esse é um outro ponto também que é importante. Bom, aí, gente, a gente vai passar por um outro ponto, que é trabalhando com a nossa mente, tá? Eu provavelmente vou ter que fazer uma live só falando sobre isso, que, de novo, é um assunto super longo. Mas trabalhar com a nossa mente é entender que nós temos a responsabilidade de trabalhar e de respeitar e de ajudar a nossa mente. A gente tem que lembrar, gente, que a nossa mente é o nosso amigo leal. A nossa mente está com a gente em todos os momentos e ela vai ajudar a gente nesse momento também, tá? Esse é o ponto 2, importantíssimo. O ponto 2, então, é esse trabalho de colaboração. De que forma, tá? Então, eu vou parar, eu vou sentir as minhas emoções. Ai, Paranauê tá pegando. Gente, quero sair correndo. Ah, sai um pouquinho, voltei de novo, senti de novo, tá? Tô passando pelo meu processo aqui. Mas, gente, eu não paro de ir nesse lugar, Emily. Eu tô ali falando pra mim que eu sou péssimo, né? Que eu não valho a pena, né? Que eu não mereço amor. Aí é onde você trabalha com a sua mente, percebe? Por isso que é o passo 2. Eu vou olhar para essa mente e eu vou trabalhar com ela para transformar todas as coisas que eu quero em coisas familiares, tá? O que é transformar em coisas familiares? Nosso cérebro basicamente entende que tudo que é familiar precisa seguir e tudo que não é familiar não deve seguir. Por que o nosso cérebro entende isso? Porque quando a gente morava lá nas cavernas, com os leões grandões, os ursos querendo comer a gente, nós desenvolvemos um senso de ego e de proteção para não morrer. Então, se somos aqui seres até hoje vivos, né, se nascemos, é porque o ego nos protegeu também, muito disso. Só que o ego, como uma mãe zelosa, eu sempre chamo o ego de mãe zelosa, é exagerada, né? Então, o que isso faz com a gente? Faz com que o ego queira repetir experiências e atividades e ideias e histórias que já aconteceram porque a gente não morreu. Se a gente não morreu, olha aí, tá cuidando da gente, tá tudo bem. Olha que interessante. Então, o ego nada mais é que essa mãe zelosa que fica repetindo experiências. Já ouviram falar de padrões? Padrões? É isso aí. É o ego. Então, quando eu volto pra mim, tô ali, Paranauê, rezando, bababá, consegui ver, nossa, eu tô me achando não merecedor. Ah, encontrou isso aí dentro? Vamos trabalhar com esse pontinho aí. Não sou merecedor por quê? Né? Vamos trazer o merecimento como algo familiar pra minha cabeça? Tá, então eu vou falar pra mim. Eu sou merecedor sim.
O ego, né, gente, assim como o cérebro, trabalha muito bem, né, com palavras, né? Trabalha mega bem com palavras. Então, o que ele faz, tá, gente? Espera só um pouquinho, deixa eu só virar um pouquinho o celular. Então, o ego trabalha super bem com palavras. Então, toda vez que nós estamos no trabalho, né, de estar conversando com a nossa mente, trazendo ideias novas, cuidando da gente, o que esse ego tá fazendo? Esse ego tá entendendo o que a gente tá falando, nos ajuda. Então, por exemplo, eu chego pro meu ego e falo, ego, tudo bem, cabeça, eu sou muito, mas eu sou muito bem sucedido. Eu sou muito amado porque eu mereço ser amado. Então, essas conversas que você vai ter com a sua mente nesse momento vão ajudar muito. Mas lembra que você não chega nesse espaço sozinho. Esse espaço, ele acontece. De que forma? Com você percebendo, tá? Então, é super importante entender isso, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui, tá? E que eu quero falar do nosso cérebro, o tamanho do nosso poder do inconsciente, né? Tudo isso aí, gente, que eu tô dizendo, mora nesse inconsciente. Todas essas coisas moram nesse inconsciente. Então, se a gente não estiver olhando e cuidando dessa parte do inconsciente, o que ele faz? Gente, ele acaba tomando as rédeas da nossa vida. O inconsciente, quando toma rédeas da vida, volta pro ego. Quem vai tomar as decisões não é você mais, é o seu ego. Então, prestar atenção nisso é super importante, tá? Então, esse é o ponto 2 de colaborar com a sua cabeça, trazer isso. E, de novo, farei uma live, um vídeo só falando sobre isso, que esse assunto ele é super longo, mas, basicamente, pro momento que a gente tá vivendo agora, desse lance do cuidado emocional, essa informação deve ser suficiente, tá? E a terceira parte, fazemos o que então, gente, né? Estou aqui, parei, observei os meus pensamentos e ações, eu tô me sentindo um pouquinho melhor, eu comecei a trabalhar em colaboração com a minha mente, tô melhor, Emily, tô melhor. Tá, como é que a gente mantém isso? A gente mantém isso fazendo o quê? O cuidado emocional dos exercícios, tá? Meditação, quem me conhece sabe, mega importante, né? Dá chance pro teu cérebro ligar e desligar, super importante. Exercícios físicos, yay! Endorfina, gente, tá? Vai trazer todas essas emoções pro seu corpo, né? Que vai estar ajudando você a não estar num estado de ansiedade, né? Vai te ajudar a sair de um estado de estresse. Então, tudo que você pode fazer nesse momento de cuidado físico e emocional juntos é a melhor coisa que você pode fazer. Tem momentos, gente, de coisas que vocês amam fazer. Eu, né, uma das coisas, se vocês me conhecem, sabem, é passar a mão no meu gato, né? Sou apaixonada pela minha gatinha, então toda noite eu tenho que ir lá escovar ela. Você acha que é só por ela que eu escovo? Não. Escova por mim também, porque é importante pra mim ter esse cuidado e esse contato com a minha gatinha. E tem outras coisas, gente, as conexões que a gente faz, ou a produção hormonal, fazendo o que a gente ama, a gente também ajuda o nosso corpo a produzir os hormônios que vão ajudar a gente, não que vão atrapalhar. Então, todos esses cuidados são como a gente mantém esse momento, tá? Emily, não consigo sair pra correr. Tem problema, gente. Agachamento, paredinha é o que tem pra hoje, né? Uma ioguinha de manhã, né? Se for yoga, seu negócio, às vezes não é. Então, existem maneiras de a gente manter essa conexão, a gente se manter inteiro, tá? Dentro desse processo e principalmente no meio dessa quarentena maluca que tá obrigando a gente a ficar dentro de casa. Mas eu também quero lembrar isso e é importante, tá? Essa quarentena não está só obrigando a gente a ficar em casa porque ela é do mal, porque ela não é do mal. Tá? Ela está obrigando a gente a ficar em casa porque a gente precisa. Nesse momento, talvez seja o momento da nossa história em que a gente tem mais oportunidade dessa conexão interna. Aproveitem esse momento. Aproveitem essa nova energia que está rolando aí, que está rolando, que é real e que vai ajudar a gente a ser melhor. Aproveitem para cuidar da saúde emocional. Não é apenas a saúde física, mas sim emocional, a física e a espiritual juntas, que vai fazer você ficar, olha, novinho em folha. Aproveitem, porque o mundo e o universo nos dá esse momento que é importante. Não deixe de aproveitar esse momento tão especial e de cuidarem de vocês. Lembrem, o que fazemos pela Mãe Terra, o que fazemos por nós. Pessoas que têm uma relação ruim com a natureza, você pode olhar que tem com elas também. Então vamos olhar isso com muito cuidado e carinho, lembrando que a gente vai estar aqui, tá? Todos os dias eu vou estar aqui nos próximos, próximas semanas, eu tô me comprometendo a estar nas próximas 4 semanas, então, junto com vocês, fazendo lives quase diárias, e estejam aqui, deem aí, sigam os canais estão aí pra gente, né, pra vocês usarem e abusarem. Essa live vai ficar aqui como stories pelas próximas 24 horas, então entrem, passem pros amigos, passem os nossos canais, os nossos contatos e vamos junto, tá? O meu prazer é poder dar esse suporte nesse momento, porque é o que eu vim fazer, e eu sou muito grata que vocês me dão essa oportunidade, tá? É muito, muito, muito importante. Acho lindo isso que está sendo dito aqui, a conexão interna. Nossos filhos vão lembrar da fase com o tempo que os pais deles tiveram. Tempo. Pois é. Eu acho que esse é o momento que traz tudo isso. Hoje eu fui pra praia com a minha filha também, e meu marido, né, caminhar um pouquinho, a gente não podia entrar na praia, mas assim, os momentos que a gente tá tendo agora são únicos. Vamos aproveitar.
com a nossa família, né? Com a gente, com as pessoas que a gente ama, porque todo mundo merece isso da gente, tá? E é isso, o recadinho de hoje é esse. Vão lá, gente, vamos fazendo o nosso caminho juntos. Muito obrigada por todo o feedback, todo o carinho de vocês. Voltem nos canais, tem o Facebook, tem o YouTube, tem esse daqui, passem pros amigos. Isso aqui é um canal gratuito, tudo que eu tô dando aqui é do fundo do meu coração e eu espero que vocês gostem, tá? E fico aqui com o coração cheio de amor.